Muro ou Porta, parte 25! Finalmente desbloqueamos todas as chaves, vimos que a brecha que todas as portas dão e a chave que todos os chaveiros usam é a defraudação. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 8. Esse é o último vídeo, eu espero que você tenha maratonado todos os vídeos para chegar até aqui, senão Deus está vendo, tá? Enfim, vimos que a defraudação é isso tudo, ó. Ela também se manifesta na sedução, na pegação, no cupido, na autodefraudação, está por todos os lados, até dentro de você. Se você não se cuidar, até você pode se enganar, se defraudar. Pois é por todos os lados que vem as flechas, todas as seduções malignas, e você vai ter que se proteger, né? Para isso, nós precisamos entender, então, resumindo, quais são as consequências da defraudação? Nós vimos que a defraudação, ela sem dúvidas, leva a muitos males, tais como mágoa, dor e sofrimento. A gente viu isso quando falamos, por exemplo, da pegação, em que a cada vez que você vai pegando um, pegando outro, seduzindo um, seduzindo outro, você vai se machucando, você vai ficando ferido, ferida. Uma parte de você fica na pessoa e da pessoa em você. Para todo relacionamento gera uma memória emocional. Então, se você não se proteger, se você sair emprestando seu coração para qualquer um, você vai se machucar. E é a realidade da maioria das pessoas. É só você olhar os jovens de 30 a 40 anos. Como que eles são, se eles forem solteiros? A maioria, se você for ver, ó, tudo arrebentado emocionalmente. Alguns são bem-sucedidos profissionalmente, pregam na igreja, cantam, mas a maioria você vê que está cheia de traumas, cheia de problemas. Por quê? Vai ver como é que eles eram na adolescência. Vai ver como que eles se comportavam. Viviam defraudando e a consequência é essa aí, ó. Se magoar, sofrer de verdade. E outra coisa, outra consequência que nós vimos é a incredulidade em casamento feliz. O excesso de mágoa, de traumas, você não deu certo com uma, não deu certo com outra, é justamente causar o quê? Te tornar incrédulo. Te tornar uma pessoa sem fé num casamento instituído por Deus. Olhar para o casamento como uma prisão. Você conhece alguém assim? Que vê o casamento como uma prisão, como a família como uma instituição falida, ou então o amor para a pessoa não existe mais porque ela está tão ferida por causa disso. Ou tem o outro extremo, quando não é aquela pessoa que se fecha, não se relaciona com ninguém porque não crê mais no casamento, não crê em nada e se fecha para todos, tem aquela que já se abre, né, completamente, vivendo uma vida promíscua. Muitas pessoas altamente promíscuas hoje, que você vê que são altamente reféns por escolha própria, né, da imoralidade, elas muitas vezes se tornaram assim porque elas foram enganadas. Elas têm essa crença de que casamento não existe, a monogamia. Igual uma vez eu vi uma atriz de filmes adultos, né, filmes pornográficos, dizendo que a monogamia é uma utopia. Ou seja, tem pessoas que acreditam que não existe casamento feliz, por isso se tornam promíscuas, até viram atores de filmes pornográficos. Talvez você não tenha se tornado, mas a vida promíscua de ficar com um, ficar com o outro é o resultado de quando você foi ferido nessa área, ou ainda será, né? Outra consequência é a perda de amizades. Eu não sei como é que ficou depois a relação de Aminon com Jonadab, depois dele ter agido como cupido, não sabemos. Mas uma coisa é certa, quando você vive dessa forma, enganando, você acaba perdendo amizades. E a violência também é uma outra consequência triste, né? O caso de Aminon, homens que ficam com mulheres para desvirginá-las, quando descobrem que a menina é virgem, os rapazes ficam loucos para desvirginá-las e depois jogá-las fora. Por quê? Era uma pergunta que eu sempre me fazia. Por que tem homens que são assim? Por causa do egoísmo. A defraudação causa violência. A violência é resultado da defraudação. Você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa egocêntrica. É isso que faz com que as pessoas ajam assim. E a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas saiba, se você acha que essas pessoas que vivem defraudando, defrauda um, defrauda outro, são realmente felizes porque elas seguem suas vontades, você está enganado.
Existe uma revelação bombástica em 1 Tessalonicenses 4, nos versículos 6 e 7. Deus, ou melhor, Paulo diz claramente aqui, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, meu irmão, minha irmã. Paulo está deixando muito claro, você que gosta de pegar, de ficar, ou de seduzir, ou de ficar empurrando porcaria para cima do outro, ou de ficar fantasiando coisas que não existem, veja, saiba, Deus é o vingador. Por quê? Será que Deus gosta de se vingar? Não. Porque aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Sim, está na Bíblia também isso. Se você vive enganando os outros, você um dia será enganado também. Porque Deus é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Cuidado com as sementes que você está plantando. Principalmente se você é adolescente, se você ainda é jovem. Aproveita, lembra-te do teu Criador. Olhe para os outros. Se você tem dificuldade de olhar de forma pura para as pessoas, eu já falei sobre as sentinelas. Mas um exercício muito interessante que eu faço e que me ajuda muito, que pode te ajudar também, é você aprender a olhar o outro, independente da religião da pessoa, da escolha dela, como um filho, uma filha de Deus, como alguém amado, amada por Deus. Porque aquela pessoa, ela precisa ver Jesus na sua vida, acima de tudo. Independente se ela é atraente, se ela é um tribufu, se ela é uma pessoa, sabe, repudiante, não interessa. Você precisa demonstrar o amor de Deus na vida dela. Lembre-se disso. Deus é o vingador. Deus não te chamou para impureza. Se você é cristão, entenda, você foi chamado para ser separado. E como então evitar a defraudação? Finalmente é a pergunta desse vídeo. A própria passagem já te mostra. No verso 8 diz, dessarte, dessa forma, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, peraí. Se você rejeitar estas coisas, que coisas? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, blá, 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 que nessa matéria ninguém ofenda nem... Tudo isso que a gente leu. Tudo isso que você viu na jornada, desde Cântico dos Cânticos, que tem relação, não sei se você percebeu, mas uma coisa puxa a outra. Se você rejeitar estas coisas, em especial o que está em 1 Tessalonicenses 4, que é o contexto ali, você estará rejeitando Paulo? Você estará rejeitando o pastor da sua igreja? Você estará rejeitando a sua igreja? Não. Você estará rejeitando a Deus, que também dá o Espírito Santo, ou seja, é o pecado contra o Espírito Santo. Você rejeitando essas orientações, você estará pecando contra o Espírito Santo. E pecar contra o Espírito Santo é, ao mesmo tempo, fazer algo que é imperdoável para Deus. Pecar contra o Espírito Santo é se rebelar, é negligenciar aquilo que Ele ordenou que seja feito. Então isso é sério. Olha o que Paulo fala no fechamento dessa orientação. Quem rejeita, se você quiser continuar pegando um monte de gente, ficando aqui, se você acha uma bobagem, tudo bem. Mas saiba, você vai estar rejeitando a Deus. Então o que você tem que fazer para evitar a defraudação? A primeira coisa que você tem que fazer é escolher. Escolha. Defraudar, fazer justamente o que esse contexto bíblico aí que a gente leu orienta a não fazer, ou se santificar, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Escolheu? Agora o próximo passo é busque ao Senhor. Se você escolher se santificar, agora você tem que ir para o próximo passo. Porque não adianta você só falar, não, eu vou me santificar, eu vou fazer a vontade de Deus, eu escolhi ser de Jesus, eu sou uma muralha, eu sou um alpinista, eu sou de Jesus, eu já fiz minha escolha. A escolha não é só verbal, a escolha leva para a prática, você precisa ir à prática. Qual é a prática? Estudo da Bíblia, oração e jejum. Orai sem cessar, a palavra de Deus diz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o jejum, esta casta de demônios, Jesus disse uma vez isso aos discípulos, esta casta só poderá ser expelida por meio de oração e jejum. Existem demônios que só sairão da nossa vida se nós buscarmos não só orar, mas jejuar.
Aprenda a jejuar aquilo que você mais gosta, para você conseguir vencer a defraudação. E o terceiro passo é: conheça-se. Você precisa se conhecer. Olha o que Provérbios 14:8, gosto muito dessa passagem, diz: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Em outras versões diz: a sabedoria do prudente é conhecer a si mesmo. Porque entender o seu próprio caminho é justamente fazer o quê? Se conhecer. É justamente analisar que caminho é esse que eu estou trilhando. Busque se conhecer. O problema da maioria das pessoas em não vencer o pecado é justamente esse. A pessoa não se enxerga como é. Como miserável, pecador. A pessoa ainda não tem noção de quem ela é diante de Deus. E o único que pode te mostrar isso é Deus. Mas nesse contexto que nós estamos estudando nessa jornada que nós vimos, você pode agora, diante de todas essas informações que eu acredito que foram informações produtivas, se você acompanhou do início ao fim, você pode agora perceber quem é você na fila do pão. Veja, você se identifica mais com quem? Veja, a irmã O, ela se abria como uma porta para a sedução e para a pegação. Um abismo chamava outro abismo. A irmã K, ela se abria como uma porta para o cupido. Esse era o ponto mais fraco dela, dentre tantos outros. E a filha mimada, ela se abria como uma porta para a autodefraudação. Para cada defraudação, nós temos um tipo de portinha diferente. Um exemplo que nós vimos aí nas cartas de Ellen White. Olha que precioso. Você deve estar em um desses lados, ou você não está. Se você não estiver, glória a Deus por isso. Mas se você se identifica com uma delas, estude as cartas, se aprofunde, saiba, o maior problema delas era justamente esse, que Ellen White fala para a maioria delas. Você mesma não se compreende, por isso você precisa se conhecer. Conheça-se. Então o primeiro passo é escolher. O segundo é buscar ao Senhor naquelas 3 áreas. Orando, jejuando e estudando a palavra. E o terceiro é conheça-se. Você precisa se conhecer. E o quarto passo, exercite-se. Aprenda a se exercitar. Você não faz musculação na academia, mas nessa academia espiritual você precisa se matricular, senão, meu irmão, tá perdido. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. O que parecia a princípio difícil, torna-se fácil pela repetição constante. É igual em academia, você começa pegando um peso para fazer bíceps frontal, que seja. Você vai pegar um peso de 20 quilos de cara, se você é mulher, se você é rapaz. Se você nunca fez musculação, acredito que você não vai pegar um peso tão pesado assim, né? Pois é, assim é com Deus. Não adianta você sair se empanturrando de um monte de mensagem, de palavra de Deus. Não é assim. Comece aos poucos, senão você vai passar mal. Deus não quer que você viva, na glutonaria espiritual. Não é isso, mas você precisa se exercitar. Repetição constante é o quê? Orar, jejuar, ler a palavra. Orar, jejuar, ler a palavra. Buscar o Senhor e escolhendo a cada dia priorizá-lo, até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais. Assim como é habitual ficar pensando em porcaria, que isso não foi de um dia para o outro, embora a tendência mais fácil é isso, é também habitual você fazer o quê? Você começar a contemplar o que é puro, a contemplar o que é agradável a Deus. Se quisermos, podemos nos afastar de tudo o que é baixo e inferior e o elevar-nos a uma alta norma. Eu creio. Podemos ser respeitados pelos homens e amados por Deus. Olha que lindo! Se você se exercitar, vai pegando peso. Vai pegando um pezinho aqui, primeiro um pezinho mais levinho, aí ó, 5 quilos, ou de 3 quilos. Vai pegando e vai se exercitando espiritualmente. Vai orando, vai. E você tem que insistir, você tem que lutar com Deus nisso. E por último, previna-se. Previna-se. Uau, o que é isso? É lepra, hanseníase. O que é isso? Prevenir-se de quê? Sabe por quê? Olha o que Ellen White diz. A imaginação, o sentimentalismo amoroso. Devemos guardar-nos deles como da lepra. Sim.
a imaginação, os castelos no ar, o sentimentalismo amoroso que te faz ficar aí, ó, se arregaçando, se arreganhando como uma porta, sabe? Abrindo um monte de portas, se comportando como no estilo de carnificina emocional, vivendo assim, esse tipo de miséria emocional que você vive, devido à sua imaginação, sentimentalismo amoroso, você precisa se proteger, se guardar como se fosse uma lepra. Então, olha, use a sua máscara, se proteja de todas as formas possíveis, use álcool em gel, se proteja, mas previna-se. Você precisa se prevenir. É uma questão de vida ou morte. Previna-se, de verdade. Mantenha distanciamento. Todo aquele defraudador, defraudadora que você conhece, mantenha distanciamento. E que seja esse o seu voto. Antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar. Melhor passar fome do que mentir. Todos os que são tentados, enfrentem Satanás com as palavras: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor dos seus caminhos. E não se esqueça dessa promessa de Deus, que eu quero terminar essa jornada falando disso. Essa passagem linda, maravilhosa. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não se preocupe se você acha que vai ficar passando fome. Você não vai passar fome. Deus vai suprir-lhe em todas as suas necessidades. Acredite, Deus é fiel. Muitas pessoas me perguntam: como que tudo começou, Desirê? Ah, isso é uma longa história. Não dá para eu falar nesse vídeo, porque esse vídeo já passou muito tempo. Mas eu te convido a ver um vídeo bônus em que eu vou dar um pequeno testemunho de como que Deus me deu essa mensagem muro ou porta. Se você gostou do vídeo, se você gostou dessa jornada, agora é a sua vez de compartilhar, de levar essa mensagem àqueles que estão sendo escravizados na imoralidade, numa vida de defraudação, numa vida migalenta. Leve isso a outras pessoas. Faça a vontade de Deus. E até o próximo vídeo em que eu vou dar meu testemunho. Tchau, tchau.